meses aqui, em cima de um tema, Cara do Tagarela, e nós temos por base esse livro do Steve Furtick, não sei nem se é assim que fala. É isso mesmo. Fecha a matraca. E quantos aqui foram orientados por Deus e alimentados contra a matraca por esses dias? Amém? Nós recebemos ferramentas poderosas do Senhor. O Senhor teve misericórdia, total apreço por nós. O Senhor usou aqui o pastor Ezequiel, o pastor Reginaldo, o pastor Márcio. Como é que é o nome do pastor Grêmio aqui? Pregando domingo? Emerson, pastor Emerson. Gente, só elite. Só palavra abençoada. O Senhor falou conosco nas quartas-feiras, em particular lá com os homens, em particular aqui com as mulheres. O Senhor nos ensinou a identificar a voz do tagarela, a voz da matraca, e a identificar a voz do Senhor. Esse tema que nós estamos caminhando esse mês, ele é poderoso, porque ele vai nos revelar as intenções do inimigo e as intenções de Deus. Por detrás de toda voz existe uma intenção. Ninguém libera nada se não tem uma intenção carregada na sua fala. O inimigo tem intenções na sua fala e Deus também tem intenções na sua fala. A palavra do Senhor, ela vai e ela não volta vazia. Mas é verdade que toda a palavra que nós permitimos entrar no nosso coração, penetrar no âmago do nosso espírito, ela também não volta vazia. Aquilo que ouvimos, processamos e guardando, gera um tipo de efeito na nossa vida. Qual que é o intuito do tagarela? Qual que é o intuito da matraca? É mentir para nós, é distorcer a verdade que Cristo tem no Evangelho para liberar sobre as nossas vidas. E esse livro aqui, o autor, ele consegue trabalhar algumas mentiras que o inimigo fala e algumas verdades que o Senhor diz em contraposto a essas mentiras. E essas mentiras são a insegurança, o medo, a condenação e o desencorajamento. E as verdades que o Senhor diz são: Deus diz que eu sou, Deus diz que Ele irá, Deus diz que Ele fez e Deus diz que eu posso. Qual que é o plano do tagarela? O plano do tagarela é roubar a nossa identidade que nós temos em Cristo, e fazendo isso ele nos leva a um lugar de insegurança e medo. Ele nos afoga em um mar de dúvidas e questionamentos e por fim nos leva a acreditar que não existe mais esperança, porque nós somos pequenos, nós somos falhos, somos pecadores e nunca iremos mudar isso. E por isso nós já estamos condenados. E focado em viver um fracasso, fadado em viver em fracassos, derrotas e um ciclo de pecado. E sendo assim, o que nos resta é aceitar essa condição e não mais lutar, não mais tentar. E a sua cantada final, a música que o tagarela quer cantar nos nossos ouvidos, é o desencorajamento e nos paralisar completamente, se damos ouvidos a ele. Em resumo, ele quer nos deixar inseguros de quem nós somos, com medo de viver a promessa, porque já estamos condenados e não há motivos para continuar. É isso que ele quer que nós acreditamos. Ele quer que nós ficamos inseguros de quem somos, com medo das promessas e acreditamos que estamos condenados e desencorajados de seguir em frente. É muita informação, né? Eu precisei anotar também quando você falou para mim. A verdade é que o inimigo só combate aqueles que oferecem ameaça. Você pode dizer isso para alguém aqui? Eita. O inimigo só combate aqueles que oferecem ameaça. Olha para cá, glória a deixa eu te dar Deus. uma boa notícia. Aleluia. O tagarela tem medo que você fale mais que ele. Glória a Deus. O tagarela tem medo de que a sua voz ecoe mais alta do que a dele. Sabe por quê? Porque o plano de Deus por outro lado. E o que a sua voz nos diz é quem nós realmente somos. E porque nós somos filhos amados, desejados e protegidos por Ele, não temos coisa alguma que nos condene. E se é condenação, e porque nós somos perdoados e por causa dessa boa nova, nós somos encorajados por Deus em anunciar essas coisas. Quem somos nele, o que podemos com Ele
o que Ele irá fazer e o que Ele já fez. Glória a Deus. Aleluias. O tagarela morre de medo que você seja encorajado pelo Senhor e comece a falar, e comece a proclamar o Evangelho. A pastora Diná, aqui no começo do culto, foi usado por Deus falar que as nações nos esperam, o nosso Brasil nos espera, pessoas esperam a nossa fala. Pessoas esperam o que Deus já colocou dentro de nós. Pessoas esperam ser alimentadas pelo Senhor através de nós. E olhe para cá, o medo do tagarela é esse: que você saia de um mundo de desilusão, de acreditar e de dar ouvido às mentiras que Ele fala, e comece a fazer a obra do Senhor, e comece a ganhar vidas para o reino de Deus. Põe a mão no ombro do irmão que está aí do seu lado, faz um carinho nele. Fala, eu sei que a voz do pastor está mansa, mas não dorme. Fala, você tem tudo o que é necessário. Você tem tudo que é necessário. Você é uma arma na mão do Senhor. É uma arma na mão do Senhor. Você é poderoso nas mãos do Você é Senhor. poderoso na mão A do primeira Senhor. mentira que o tagarela ele quer falar para nós e nos convencer é nos deixar inseguro. E o que é insegurança? A insegurança, uma das formas de descrever o que é insegurança, é a necessidade da aprovação de outros. O autor aqui do livro, ele dá um exemplo legal e ele faz um comparativo ali com o The Voice. The Voice Brasil, todo mundo sabe o que era, amém? Alguém vai lá no auditório se apresentar e tem cadeiras lá, e as cadeiras estão viradas, todos os jurados estão de costas para aquela pessoa que vai se apresentar. E ela canta a fim da aprovação daquelas pessoas que não estão nem olhando para eles. E quando eles são aprovados por esses, a cadeira se vira. O que o inimigo quer fazer é nos deixar em um lamaçal de insegurança, num ambiente de incertezas em que nós precisamos dar aprovações de tudo e de todos para poder saber quem nós somos. O inimigo quer roubar a nossa identidade, nos deixar em detrimento da opinião dos outros. O tanto que você dá ouvido para a voz de terceiros, o tanto que você dá ouvido para a voz do tagarela, o tanto que você dá ouvido para aqueles que não estão posicionados no Senhor e não tem nada para liberar sobre a tua vida, que eles não exercem poder algum de reafirmar qualquer tipo de coisa na sua vida, é isso. Que você não escute a voz de Deus e dê mais ouvidos para a voz do inimigo. A insegurança nos leva à comparação. E a comparação é o combustível para a insegurança. Imagina só uma pessoa nesse cenário aí do The Voice, que ele cantou e ninguém virou para ele, ele não teve a aprovação de ninguém, e a segunda pessoa que vem, logo de cara, nas primeiras notas musicais, todas as cadeiras viram. Imagina o que o tagarela fala na cabeça daquele que se apresentou primeiro. Olha lá, você não é bom o suficiente. Aquele que vem depois de você é muito melhor do que você. E talvez essa pessoa deixe de cantar pro resto da sua vida porque deu ouvidos ao tagarela. E quem sabe você deixou de fazer algo para o Senhor, porque o tagarela mentiu para você e disse que você é insuficiente, que você não é capaz. Te fez comparar com outras pessoas. Deixa eu falar para você, quando eu era criança, eu comecei a ministrar com uns 8 anos de idade. Eu achava o máximo, porque lá no bairro tinha dois pregadores, até então que eu conheci, que eram crianças e pregavam a palavra de Deus, que era eu e o Saulo. Depois, mais pra frente, eu fui conhecer o Melquisedeque, que também ministrava desde essa idade. Mas um dia em casa, no YouTube, eu encontrei 2 rapazinhos. Um era o Matheus Moraes, eu não sei se alguém aqui vai conhecer, e o outro era o missionário Alex Silva. E eles tinham a mesma idade que eu, eles exerciam o mesmo ministério que eu, só que eu ainda pregava para poucas pessoas e eles pregavam para multidões. E eu olhava e ficava me comparando, e eu falava, o que eu estou fazendo errado, cara? Por que eles têm alcançado e eu não tenho alcançado? E aquilo, sem que eu percebesse, começou a roubar o brilho do Espírito Santo em mim.
Eu começava a me comparar tanto com aqueles dois jovens e com os resultados que eles estavam tendo e o não resultado que eu achava que não estava tendo, que eu comecei a ficar com medo de ministrar a palavra. E eu comecei a falar para minha mãe, quem cuidava da minha gente era minha mãe. Ela falava: filho, fulano te convidou para pregar tal dia. Eu falava: mãe, eu não quero ir não. Eu não quero mais falar não. Se eu fosse a algum culto e o pastor ou algum obreiro quisesse me dar a oportunidade para falar, a primeira imagem que vinha na minha cabeça era de um dos dois ministrando. E eu falava: eu não posso. Agora que eu conheci alguém que faz isso muito melhor do que eu não tenho para que continuar, eu não tenho para que fazer isso. Talvez o tagarela fez você se comparar em alguma situação assim. E isso não é difícil nos dias de hoje. Basta você abrir o Instagram ou o Facebook. O povo arrota uma vida fake, uma vida mentirosa, e às vezes a gente se convence de que a vida de todo mundo é perfeita, a vida de todo mundo é legal, e a nossa não. Isso te faz estacionar, isso te faz parar, isso te faz frear o seu ministério, e te faz ouvir a voz do tagarela numa frequência ainda mais alta. Mas nós temos a receita para calar, amém? Amém. Livro de Jeremias. Se você puder, a gente vai fazer um tour hoje. Jeremias capítulo 1. Versículo 4. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. E o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. Pois você irá onde... O Senhor me respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, isso aqui é muito interessante. Então o Senhor estendeu a sua mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Glória a Deus, aleluias. O tagarela quer que você acredite que você é um desqualificado, que você não foi escolhido, que você é qualquer um e que Deus não está nem aí para você. Quando na verdade, as verdades bíblicas que estão aqui implícitas nessa palavra, o Senhor encorajando a Jeremias é que, primeiro, eu sou escolhido, e eu não sou escolhido por mérito meu. Eu não sou escolhido baseado naquilo que eu fiz, do que eu faço ou das minhas capacidades, não. Porque o Senhor me escolheu antes que eu nascesse, antes que eu já tivesse formado no ventre da minha mãe, antes que você tivesse vida. Ele te viu, Ele te conheceu e Ele te escolheu. Glória a Deus, aleluia. Você pode falar isso para você mesmo: eu sou escolhido. Eu sou escolhida. Irmão, cale toda a voz do tagarela que diz que o Senhor não te chamou, que o Senhor não te habilitou, que o Senhor não te escolheu e que você não tem um propósito. Você tem um propósito firmado em Cristo. Ele te escolheu, Ele te elegeu. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Glória a Deus. Talvez o tagarela tente te desqualificar e dizer: olha, mas você é tão mentiroso, você é tão falso, você é tão fingido, você é tão avarento. Ele vai falando, vai tentando te desqualificar, e você acaba dando ouvidos e fala: é verdade. Como Deus poderia escolher alguém como eu? Quem em algum momento na vida nunca fez essa pergunta para si mesmo? Como Deus tem coragem de me escolher? Como que Deus tem coragem de contar comigo? Irmão, um dia eu fiz uma oração desse jeito para Deus e falei: Senhor, não é possível. Eu acho que o Senhor não me vê. Porque eu estava afundado em tantos erros. E eu saí de casa e falei: hoje eu vou tomar uma tarrafada. E é um profeta na igreja que tinha um som da Kodak, que revelava a igreja inteira assim. E eu costumava ficar em pé servindo lá no fundo da igreja. Eu falei: hoje eu não vou
vou fazer nada, eu vou sentar na fileira da frente, eu vou ficar lá esperando Deus me envergonhar, para ver se eu tomo vergonha na minha cara e corrijo a minha vida. Aí eu sentei lá, passou a pregação, passou os louvores, passou a oferta, acabou o culto, nada. Aí ele veio assim, quando acabou o culto, para me cumprimentar, como quem não queria nada, olhou para mim e falou assim: você é um vaso escolhido de Deus, e o Senhor se agrada de você. Aí eu comecei a chorar. Eu falei: o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo? Como que eu agrado o Senhor? Como que o Senhor me escolheu? E ele continuou e falou: o Senhor tem separado as nações para você. Você vai às nações, você vai pregar a palavra. Amém. Deus vai te usar para falar com vidas. Deus vai te usar para restaurar histórias. Amém. E eu só chorava, eu não sei o que ele estava pensando, qual era a razão do meu choro, mas eu não queria aceitar. Eu falava: eu não posso ser esse cara separado e escolhido por Deus, sendo quem eu sou. O Senhor não está vendo. O Senhor não entende quem eu sou. E eu fiquei com raiva, eu fui para casa revoltado. Pior, ele olhou para mim e falou assim: você é a coluna da sua casa, e para sua casa estar de pé, você precisa estar de pé. Minha mãe ainda era casada. Em casa a gente passava algumas tribulações. E aí eu cheguei em casa, eu falei: eu vou arrumar a parede para colocar Deus. Aí eu catei a Bíblia e falei: Jesus, está tudo errado. Primeiro, eu estou fazendo as coisas erradas, eu não estou sendo dedicado na tua obra, então não pode ser eu. Segundo, eu sou uma criança, então esse peso de responsabilidade que estão tentando colocar em mim, que o Senhor está tentando pôr em mim, eu não aceito. Terceiro, a tua palavra que diz, não é eu que falo, a tua palavra que diz que a mulher é a coluna da casa e o homem é a cabeça. Nessa história eu sou no máximo o rabinho. Eu não aceito ser coluna, muito menos cabeça. Essa responsabilidade não é minha. Está tudo errado. Não sou eu que tenho que orar pelos meus pais. Não sou eu que tenho que clamar pela minha casa. Não sou eu que tenho que aconselhar minha mãe. Não sou eu que tenho que aconselhar meus irmãos. Da mesma forma que eu não tive um pai para me aconselhar, minhas irmãs não tem problema, é delas. Eu não sou o pai delas. E o Senhor olhou para mim e eu sentia como se ele olhasse para mim e desse risada e falou: bobinho, sabe de nada. Eu te conheci antes de você nascer. E o Senhor, quando nos olha, Ele não vê a nossa estação presente, mas Ele nos projeta no seu futuro, porque Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele já te viu vencendo esse pecado. Glória a Deus, aleluia. Ele já te viu calando a voz do tagarela. Ele já te viu firmado como uma estaca na presença de Deus. Talvez você receba essa palavra hoje e diz: Senhor, mas eu oscilo tanto na tua presença. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. O Senhor já te enxerga firmado com os pés como numa rocha. Ele te conheceu antes, te conhece agora e sabe do seu amanhã. Aleluia! 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 Não deixa a voz do tagarela te deixar inseguro, porque você foi escolhido, você foi separado. Se tem uma coisa que o tagarela usa para nos levar a um ambiente de insegurança, é mentir para nós que nós não se encaixamos em lugar nenhum, quando na verdade nós fomos separados pelo Senhor, e são os lugares que não tem espaço para nós. Muitos lugares não tem espaço para nós, essa é a verdade. Você não vai se encaixar. Você foi separado pelo Senhor. Glória a Deus. Não tente se enturmar nas rodas dos escarnecedores. Não te cabe lá. É verdade. Esse lugar não é seu. O Senhor não vai permitir você ser separado. O Senhor, confirmando o ministério de Jeremias, ainda disse para ele: você é profeta. Eu te separei como profeta. E a palavra de Deus diz que o Senhor confia os seus segredos, os seus mistérios aos seus amigos, os profetas. Talvez você esteja sentado do lado de um profeta e você não sabe. Porque a gente tem uma mania de evidenciar profeta por dom de profecia, por dom de revelação. A gente acha que aquela pessoa que foi movida ali no âmbito profético e liberou uma palavra e profetizou que esse cara é um profeta. Não.
O profeta é um camarada que tem uma intimidade e um relacionamento com Deus de amizade. O primeiro a ser considerado profeta foi Abraão. E olha que lindo! A palavra de Deus diz que o Senhor visitou Abraão. O Senhor, de forma teofânica, desceu na terra, visitou Abraão, foi na casa dele, comeu com ele. Você entende isso aqui? O Senhor desceu em forma teofânica, foi na casa de Abraão, sentou e comeu com ele. Se não bastasse isso, quando o Senhor se despede de Abraão, no meio do caminho, ele está conversando com os 2 anjos que estavam com ele, os 2 varões que estavam com ele. E ele está falando o que vai acontecer em Sodoma e Gomorra, o que ele vai fazer em Sodoma e Gomorra. E ele para no meio do caminho, pergunta para um dos 2 ali e fala: será que Abraão vai ficar chateado porque eu não contei para ele o que eu estou indo fazer? Hein? Você imagina Deus olhando para você e pensando: será que o Lucas vai ficar chateado porque eu esqueci de falar para ele o que eu vou fazer com a Vila Galvão? Será que a Dinah vai ficar chateada porque eu ainda não falei para ela o que eu vou fazer sobre a vida de todos os filhos dela? Será? Glória a Deus, aleluia. O Senhor quer estabelecer um nível de intimidade, de amizade, em que Ele confie os segredos do coração dele para você. Irmão, você vai dobrar o seu joelho na sua casa e você não vai conseguir mais orar pelas suas demandas. Amém. Você não vai mais conseguir clamar apenas por aquilo que é do seu próprio interesse. Porque você vai estar tão íntimo de Deus, tão preocupado com aquilo que Deus te falou, tão ansioso por aquilo que Deus te mostrou, que você vai começar a clamar por aquilo que Deus te fala. Você vai se tornar um modelo de noiva que apressa a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você vai se tornar um tipo de pessoa que não apenas aguarda que Ele venha, mas você apressa Ele, que Ele volte, que Ele venha logo. Amém. Você deixa o Senhor desejoso em Glória a ver Deus. você mais perto. Aleluias. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa manhã. Amém, Senhor. Você vai alcançar Glória a Deus. intimidade com Deus. Amém. Em nome de Jesus. Que Ele não vai mais sair de perto Amém. de você. Em nome de na sua casa. Jesus. Glória a Deus. Você vai Aleluia. tomar café com Ele, você vai almoçar com Ele, você vai jantar com Ele, você vai tomar banho com Ele, você vai se deitar com Ele, você vai se levantar com Ele, e aonde você colocar a planta dos seus pés, Ele estará com você, e você vai ouvir Ele te dizer que você é amigo dEle e é amado, e nunca mais a voz do tagarela vai tentar falar no seu ouvido que você não é amado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Você recebe isso? Segunda mentira. Estou correndo, alguém me sinaliza lá. A segunda mentira que a galera quer fazer nós acreditar é no medo. É mais uma mentira que ele tenta lançar para nos paralisar. Porque lembra? Ele tem medo que a gente fale mais com ele. O medo é a força que nos impede de avançar. É o direito da dúvida. Olhe para alguém, o voz de profeta diga para ele: siga em frente, não vá. Eu não seria convencido, não. Siga em frente, não vá. Obrigado, Senhor. Tem uma frase, uma citação aqui no livro, não sei se eu vou saber falar o nome, Dale Carnegie, não sei se é esse nome. A inércia leva à dúvida e o medo. A ação leva à confiança e à coragem. Se você quiser vencer o medo, não fique sentado em casa pensando nele. Saia e ocupe-se. Saia e ocupe-se. Tem gente que fala que crente não pode ter medo. Eu discordo disso. Crente não pode ter ausência de coragem. E a coragem é exatamente enfrentar o medo. Se você rompe em fazer alguma coisa que você não tem medo, não quer dizer que você é corajoso. Você só fez. Mas se você se põe a fazer algo que você tem medo, se você rompe com o medo, se você luta contra o medo e prevalece,
aí sim você é corajoso. Você é alguém de coragem. Quem foi que disse para você que Davi não teve medo quando soube da notícia de Golias afrontando o povo? Na verdade, ele foi corajoso e fez o que ninguém fez naquele momento. Rompeu com o medo. Ele escolheu não ficar apenas atrás lá de todo mundo servindo comida para os seus irmãos. Ele escolheu se levantar, se ocupar e fazer alguma coisa. Sabe qual é a ordem do Senhor para você nessa manhã? Se levante e lute. Aleluia. Jesus, mas eu estou com medo. Se levante e lute. Aleluia. Irmão, não vai resolver a sua situação ficar choramingando pelos cantos ou analisando todos os prismas possíveis como que aquilo ou aquilo outro possa dar errado. O autor aqui do livro coloca como o e se? E se eu falar e ninguém quiser ouvir? E se eu for e não me aceitar? E se eu arriscar e perder tudo? E se eu tentar me posicionar e não ser aceito? E se não gostarem de mim? E se não forem com a minha cara? E se não me receberem bem? E se me maltratarem? E se? Irmão, ficar sentado, remoendo as probabilidades de dar errado não vai te fazer avançar e nem superar nada. Mesmo que você esteja com medo, mesmo que o da galera esteja falando alto no seu ouvido, infinitas possibilidades de dar errado. Ignore a voz dele. Se levante e vai à luta. Ocupe-se. Faça algo corajoso. Coloque o Senhor na frente. E quando o tagarela der risada da sua cara e falar: você está achando que eu sou algum cachorro para vir para cima de mim com pedra e pau? Você rebate para ele e fala: não, eu estou indo em nome de Jesus. Eu estou indo no nome do Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho qualquer histórico de batalha, de vencer uma batalha, mas o meu Deus vence todas as batalhas. E eu vou em nome do Senhor. Amém. Você pode dizer isso para alguém? Vai em nome do Senhor. Coloca o nome de Jesus na frente e vai, irmão. Hashtag só vai. Hashtag só vai, irmão. Ah, pastor, mas eu tenho uma ideia aqui de um negócio, mas eu tenho medo de dar errado, irmão. Hashtag só vai. Põe Deus na frente, arrisca mesmo. E eu profetizo que vai dar certo. Em nome de Jesus. Já faz tanto tempo que eu estou orando por isso, pastor, e eu não sei se eu tomo essa atitude. Hashtag só vai, irmão. Tome essa atitude. Chega lá na Bíblia que você está orando, irmão. Chega no rapaz e fala: e aí? É hora de virar homem, assume um compromisso comigo, ora comigo, eu quero casar com você. Os irmãos sabem do meu primo e aquele que estão agora aqui com a gente, é engraçado. No começo da história deles, vou deturar. Vou aproveitar que eles estão aqui, vou deturar. Quando eu voltei para a igreja, eu comecei a congregar, eu falei: preciso do meu Eliseu junto comigo, preciso do meu primo junto comigo. Eu e meu primo na frente da casa da minha avó ficava tocando pandeiro, os dois juntos, cantando corinho. O povo chamava a gente de caju e castanha na igreja. Olha o bullying. E quando eu voltei para os braços do Senhor, eu falei: eu preciso do meu primo junto comigo. E de muito insistir, ele foi num culto comigo. E irmão, não precisou de um segundo culto. Aquela fisgou ele no primeiro. No primeiro culto. Eu já tinha amizade com ela já me conhecia do tempo que eu estava na igreja, depois me afastei. Quando acabou o culto, ela olhou para mim assim, eu falei: eu já sei que essa garota aqui. Ela olhou para mim e falou: vem aqui. Eu falei: é o quê? É o que, Senhor? Eu falei: meu primo, ela quer ele. Eu falei: como é que é? Eu quero ele, eu vou casar com ele. Eu falei: ela foi, eu vou casar com ele. Eu falei: uma mulher decidida. Eu falei: tá bom, você faz a ponte? Eu falei: faço. Estamos aqui, quem sabe essa é a estratégia para ele voltar para os caminhos do Senhor. Eu falei: uma morena, louro, claro, vai saber, acho que é isso que ele gosta. Vou apresentar. Aí eu cheguei para ele e falei: olha, aquela garota gostou de você. Ele falou: eu percebi, não parou de olhar no culto.
Só que tem um problema, ela tem 16 anos. Ele falou, meu Deus, a gente vai ter que esperar. Eu falei, se ele falou que tem que esperar, então é porque está aceitando a ideia. Eu voltei para ele e falei assim, olha, ele topou que eu passasse o número dele para você. Ela falou, deixa comigo, o resto eu resolvo. Hoje estão casados, tem um filho. Hashtag só vai, irmão. Em nome de Jesus, determina a sua vitória e vai à luta, porque vai dar certo. Em nome de Jesus. O autor do livro aqui nos deixa um exercício que é muito legal, eu quero repetir aqui para vocês. Quando ele tem um medo, ele pega esse medo e leva ele ao seu extremo. E ele faz algumas colocações assim. E se isso seria, e Deus irá. Vamos pegar um exercício. E se, vamos aproveitar o gancho aqui do Jonathan. E se você tiver que chegar em alguém e as pessoas te dão um bolo e falar, não quero. Isso seria muito ruim, desmotivador, provavelmente te deixaria triste. Mas Deus irá trazer nova esperança no seu coração, te confortar, te consolar e estar junto de você. Então, irmão, não tenha medo de que algo dê errado, porque mesmo que dê errado, o Senhor estará com você lá. Ele não prometeu estar com você só nos dias bons, Ele prometeu estar com você em todos os momentos, dando certo ou dando errado, avançando ou não avançando, Ele estará com você. Algo legal da gente pensar é sobre a parábola dos talentos. Jesus nos conta uma parábola que um Senhor foi e entregou alguns talentos. Para um, o Senhor confiou 5, para outro confiou 2, para outro confiou 1. Aquele que tinha 5 granjeou seus talentos, multiplicou, e no dia de se apresentar ao Senhor novamente, ele tinha 10. O outro que tinha 2 fez a mesma coisa, granjeou e pôde apresentar 4. E o que tinha 1, com medo de arriscar, pegou e guardou, não tocou, escondeu. O Senhor não tem prazer em que você não avance e que você não multiplique. O tagarela às vezes quer pregar para você sobre uma segurança falsa, de que aonde eu estou tá bom, do jeito que eu estou já tá legal, eu não preciso arriscar mais, porque aonde eu alcancei, aonde o Senhor me colocou, já tá ótimo. De novo, o tagarela tem medo de você, ele tem medo que você cale essa pregação dele na sua cabeça, e que quando o Senhor venha e volte a falar contigo e pergunte os talentos que Ele te deu, a sua resposta seja como desses 2 primeiros: eu multipliquei, eu avancei, eu conquistei mais, o Senhor me deu condição e eu fui além. Ele tem medo de que você avance, Ele tem medo de que você conquiste. Então, em nome de Jesus, não se contente apenas com 1 talento, vai atrás de mais, em nome de Jesus. O medo, ele nos faz muitas das vezes se esconder. E o medo sempre vai ser algo muito barulhento. O medo sempre vai ser algo tanto, sim, de proporções muito grandes assim. Quando Elias ele tinha acabado de vencer uma batalha contra 850 homens, os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, Jezabel recebe a notícia e faz uma ameaça e fala: olha, se até amanhã eu não tiver feito com você o que vocês fez com os meus profetas, nós ficamos mais embaixo. Aí ele pega e foge, Elias foge, e ele vai para uma caverna. Eu quero que você imagine, num tempo que não tem celular, não tem Twitter, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada, como que a notícia chegou da ameaça de Jezabel no ouvido do profeta? Abre um parênteses. A fofoca é a ferramenta do diabo para levar medo para outras pessoas. Não fofoque. Amém? Fecha aspas.
Aleluia. Como que essa notícia chegou até o profeta? Eu imagino um monte de gente, minuto após minuto, batendo na porta do profeta Elias, falando: você vai morrer, cara. Você mexeu com a mulher errada. Aí ela tá virada. E ela vai te pegar. Foi um estardalhaço e colocou medo neles. Eu quero pedir ajuda aqui. Vem cá, Feliz, me ajuda aqui. Você e a Alanis, por favor. Alguém arruma o microfone. O som. O sal tá ótimo. Me ajuda. A mensagem do tagarela para colocar medo sobre Elias foi um estardalhaço. Mas quando Elias está na caverna, que o Senhor pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? A voz do Senhor podia vir de diferentes maneiras, e o Senhor mostrou como elas poderiam vir. A Bíblia diz que vem um vento forte, o Senhor não está no vento. Vem um terremoto, o Senhor não está no terremoto. Vem o fogo e Deus não está no fogo. Mas a Bíblia diz que vem um sussurro e pergunta isso para Elias: o que você está fazendo aqui? Eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês dois. Eu sou Elias. O maior fogo. Eu sou Elias. Alanis vai ser o tagarela. O B.O. maior é você é a voz de Deus. Fica lá, um pouquinho longe de mim, sabe? Isso, um pouquinho longe de mim, assim. Você vai fazer o papel do tagarela, e tudo que for frase que venha desmotivar, você me fala aí. E você vai ficar perguntando para mim: daí, onde você está? O que você está fazendo aí? E eu vou me esconder. Você fala no microfone. Vai lá. O que você está fazendo? Por que você está lá? Você fugiu? Tenta me desmotivar. Você não vai conseguir. Ela está atrás de você. Você não vai conseguir. Você é fraco. Você não é bom o suficiente. Você não consegue. Você não consegue. Você não é bom o suficiente. Você vai fugir. Você vai ficar aqui. Você não vai voltar. Porque você não consegue. Você vai ficar aqui. Porque você não consegue. Você não é bom o suficiente. Ninguém escuta. Ninguém te ouve. Você não é bom o suficiente. Ninguém escuta. Você não é bom o suficiente. Você está preso. Eu sou amado. Você não é amado. Eu sou profeta das nações. Ele me levantou. Eu vou trazer paz em Israel. Eu sou o profeta do Senhor. Não, você está errado. Essa voz está falando coisas erradas para você. Você não é bom o suficiente. Eu acabei de destruir esse profeta de Baal. Você não é bom. Eu repreendi a nação de Israel com ato Ela de vai pegar justiça. você e você não vai conseguir. Eu tenho toda a ferramenta necessária. Não. Vocês entenderam? Aleluia. A voz de tagarela pega até um big fone, se ele puder, para gritar no seu ouvido, porque ele está longe e ele não te oferece ameaça nenhuma. Cara, ele tinha acabado de derrotar 850 homens. O que era uma mulher? Mas a ameaça soava tão alto que causou medo. E quando você passa por momentos como esse, você espera que Deus grite mais alto ainda do que a voz do tagarela: eu sou contigo, eu te escolhi. Mas na verdade grita quem está longe. E o inimigo grita porque ele está ao derredor. Ele não está ao nosso redor. Ele está ao nosso derredor, então ele está longe. Por isso ele precisa gritar. Mas Deus está perto. Então ele sussurra no nosso ouvido. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor não estava esperando Elias fora da caverna. O Senhor estava dentro da caverna junto com Elias e
sussurrou no ouvido dele: o que você está fazendo aqui? Talvez você se trancafiou em um lugar de medo, em um lugar de insônias, em um lugar de pensamentos negativos, e o Senhor está com você nesse lugar e está te perguntando essa manhã: o que você está fazendo aqui? Então, em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor, se aproxime de Deus. Aleluia, Jesus. Você não vai ouvir a voz de Deus gritando no culto. Você vai ouvir a voz de Deus sussurrando no seu ouvido, no seu secreto. Porque quando você tem secreto com Deus, o primeiro acorde do violão no começo do culto já sussurra algo grandioso no seu ouvido. Já reafirma a sua história de uma forma poderosa sobre a sua vida. A terceira ferramenta, a terceira mentira que o tagarela quer nos convencer é sobre a acusação. E as mentiras do inimigo normalmente são alimentadas por verdades. Nós precisamos acabar com o sermão do diabo em duas etapas. A primeira é abraçar a culpa. E a segunda é entender que o diabo sempre exagera para nos condenar. Em determinado tempo da minha vida, uma crise de identidade, vocês vão dar risada, eu saí de pregador menino para MC de funk. E o inimigo soprou isso em mim, eu acreditava, cara, eu sou um MC. Tudo que os MCs faziam, eu queria fazer. Tudo que eu pudesse fazer para chamar a atenção e falar que eu era o bam do momento, eu queria fazer. Inclusive, usar drogas. E uma das drogas que eu comecei a usar foi um lança-perfume. E eu baforava o mundo, todo lugar que eu ia, não importava se fosse uma social, uma festa, um fluxo, um baile, me interessava qual era a proporção do lugar que eu estava, com quem eu estava. Eu sempre tinha no bolso 2 paradas de maconha com uns 3, 4 vidrinhos de lança. Eu era um noião. Jesus me salvou, graças a Deus. E meus pais desconfiavam, logicamente, mas ninguém tinha visto. E eu lembro que um dia o parquinho estava lá na praça, perto de casa, eu estava no parquinho e eles tinham um palco lá que ficava tocando música. E eu estava esperando que eu ia cantar no palco, me deixaram fazer uma abertura lá, e eu ia cantar, eu estava ansioso. Só que tinha outra coisa, eu não conseguia subir no palco e rimar e cantar qualquer letra de funk ou improvisar se eu não estivesse bêbado e drogado. Eu só não conseguia fazer nada, ali já era um sinal de Deus para mim que eu não estava entendendo. E eu estava, entre aspas, me preparando, e eu estava baforando lança, quando a minha mãe passou do lado, ela saiu da fileira dos carrinhos ali, do carrosselzinho, que ela estava com a minha irmã, e eu não sabia que minha mãe estava no parquinho, e ela me viu, e o olhar dela veio de encontro com o meu e penetrou em mim, porque eu paralisei ali com a latinha de lança-perfume, e eu estava baforando e ela olhou para mim. Na hora que ela olhou para mim, eu soltei a garrafinha, deixei cair, e ela não falou nada, não se aproximou nem nada, mas na mesma hora a lágrima rolou nos olhos dela e ela começou a chorar. Naquele momento eu peguei, fui lá no rapaz, falei: olha, não vou mais cantar, arruma outro, eu não vou mais. Eu lembro que eu sentei no banquinho da praça, comecei a chorar, e a condenação, a voz da condenação, a voz do tagarela vem forte sobre mim. Eu comecei a considerar tudo que eu sabia que a minha mãe já tinha vivido, como os meus parentes e os meus familiares olhavam para minha casa, o que eles pensavam de nós, e o tagarela foi ganhando mais poder na sua voz, e o que ele falava para mim é: você é muito pior do que a sua mãe. O que a sua mãe fez a sua avó sofrer, você vai fazer a sua mãe sofrer em dobro. Você é o pior filho do mundo. Você é horrível. Olha o que você fez com a sua mãe. Você é a vergonha da sua casa. Você é um lixo. Você não tem mais esperança.
Você é tão novo e já está afundado em droga. O que vai ser de você daqui 2 anos? E o Tagarela começou a considerar situações que eu via no meu dia a dia. E ele começou a falar para mim: daqui a alguns meses eu também vou te matar, eu também vou te levar. Porque direto a gente recebia a notícia de que alguns jovens do bairro tinham morrido por causa de lança perfume. E a voz começou a falar para mim: você é o próximo, eu vou te levar também. E você é horrível. O acusador sempre faz isso, só que ele exagera. Eu lembro que pela misericórdia do Senhor, naquela mesma semana, o Senhor tomou a minha mãe de uma sabedoria e ela chegou no mim e falou: filho, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você é um presente de Deus para mim. Você nasceu no momento que eu não tinha amigo nenhum e você virou meu amigo. Você nasceu para ser o meu amigo. Você nasceu para ser o meu ajudador. Quando Deus me deu o nome que eu tinha que pôr em você, o significado do seu nome é guardião e protetor. E eu sabia que o Senhor estava dando alguém para me guardar. Que o Senhor estava dando alguém para guardar o meu coração. Aleluia. Aquelas palavras penetraram em mim. E o Senhor me fez lembrar. E eu comecei a lembrar de como eu era na casa de Deus. Dos orgulhos que eu tinha dado para minha mãe, para meu avô. Das coisas que eu já tinha feito boas. E o Senhor me convenceu: eu não sou o pior filho do mundo, eu só errei. Eu não sou um lixo, eu só estou no lugar errado. Irmãos, eu quero que você pense e considere sobre isso. Talvez você tenha cometido algum erro, alguma gafe, alguma coisa ali errada. E o Tagarela está falando para você que você é a pior pessoa do mundo. Talvez você errou com a sua esposa e ele está falando: você é o pior marido do mundo. Ela nunca mais vai te perdoar. Ela nunca mais vai te olhar como te olhava antes. Talvez você errou com o seu esposo e o inimigo está falando: ele nunca mais vai confiar em você. Você é a pior esposa do mundo. Talvez você errou com os seus pais e o inimigo está dizendo: você é o pior filho, você é um fracassado, você é alguém que merece desprezo. Irmão, ele sempre exagera em cima de algumas verdades que nós cometemos erro. Então o primeiro passo é: abrace a culpa. Como assim, pastor? Abrace a culpa. Chegue ao Senhor, aos pés do Senhor em secreto e diga para ele: pai, eu errei, eu sou o culpado. A palavra de Deus nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabe que vocês têm um advogado justo e fiel. Aleluia! Eu quero que você imagine a cena, dê asas para a sua imaginação. Estou caminhando para o final. Imagine você, o tribunal de Deus armado lá. Deus em seu trono de glória, na sua posição de juiz, de justo juiz. Você como réu. Jesus é o seu advogado de proteção. O Espírito Santo é o ajudante desse advogado. O inimigo é o acusador. Como que é o nome do acusador? Cadê os meus irmãos advogados? Promotor, é isso? O promotor, o diabo é o promotor e o acusador. E você chega até o tribunal de Deus. E o inimigo começa a falar: olha, esse cara aqui, sabe o que ele fez? Ele viu pornografia. Ele traiu a sua esposa. Ele é um adúltero. E é a sua lei, Deus, que diz que os adúlteros são meus. Eles não fazem parte do seu time. Eles fazem parte do meu time. Então eu estou aqui para pedir que você me dê a guarda dele, porque ele agora é meu. Porque ele é um pecador, ele é um adúltero. Sabe, esse cidadão aqui, essa mulher aqui, ela é uma mentirosa e invejosa. E é a tua lei que fala. Eu não estou inventando nada. Esse é o acusador falando com Deus. Eu não estou inventando. É a sua lei que diz. E os princípios da justiça diz que o Senhor não pode ir contra a sua própria palavra e contra a sua lei. Então eu exijo que a partir de hoje eu tome conta da vida dele. Enquanto isso, o advogado justo e fiel, o nosso Senhor Jesus, está calado, está quieto. O juiz dá a oportunidade para que Jesus fale. E o advogado Jesus manda um recado através do seu ajudante Espírito Santo. E ele chega até você. E o recado é: quando o juiz te chamar para você depor, assuma toda a culpa. Se declare culpado diante do tribunal.
entenda nada, como talvez você não esteja entendendo nada agora. Eu falando para você assumir toda a culpa, mas você decide obedecer. E quando chega a sua vez de depor, você diz: eu sou o culpado, eu realmente fiz tudo isso. Aí o advogado Jesus se levanta mais uma vez ao seu favor, toma a palavra e diz: juiz, é bem verdade que o réu é culpado, e muito além de culpado, ele também é réu confesso, ele confessa o seu erro. Mas eu quero pedir aqui que possa entrar uma testemunha a favor do réu. Deus, o juiz, permite que a testemunha entre e pergunta para Jesus: onde está a testemunha? Imagine Jesus aí de terno e gravata, bonitão, advogado, desabotoando os colarinhos, arregaçando as mangas, desabotoando a sua camisa, tirando a gravata, aleluia, tirando o seu sapato social do pé, tirando as suas meias. E o público que está olhando lá, está observando e não está entendendo nada, e talvez o próprio réu não esteja entendendo nada, mas o juiz já entendeu a mensagem, ele só está esperando concretizar o ato. E aí Jesus olha e fala: ele é réu confesso, ele é culpado, mas a sentença para esse pecado, que é a morte, já foi paga. E eu tenho a testemunha das minhas mãos furadas, do meu lado transpassado, dos meus pés furados. Eu fui crucificado por amor ao réu. Então eu peço a absolução total, que ele seja liberado, porque ele é meu, porque ele já recebeu o perdão do seu pecado, e não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Talvez o inimigo tentou calar a sua voz, talvez o inimigo tentou te deixar aprisionados em algemas de medo, em algemas de insegurança, gritando no seu ouvido que você está condenado. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa manhã para dizer para você que você é livre dos seus pecados por intermédio de Jesus. Você já foi perdoado, Ele já te habilitou para essa obra. Então, em nome de Jesus, se levante e vai avante. Se levante e persista pela sua família. Se levante e persista pelo seu casamento. Persista pelos seus negócios. Persista pelo seu ministério. Jesus já te habilitou. Ele já te absorveu de toda a culpa. Eu quero que você declare essa manhã em alto e bom som: a culpa não tem poder sobre mim. Não há condenação sobre a minha vida. Em nome de Jesus, repita isso: a culpa não tem poder sobre mim. Não há condenação para mim. Aleluia. Eu sou absorvido pelo Senhor. Ele me salvou. Glória a Deus. Uns 10 minutos eu encerro. Dado essas verdades, abraçando a culpa, levando em consideração que o diabo sempre exagera para te condenar, estamos de frente com uma verdade, que é: o cristão que está igualmente convencido dessas duas realidades. O pecado é algo grave, mas Cristo é suficiente. Esse cidadão é o pior pesadelo do mundo. Porque todas as vezes que ele se levantar para te condenar, você vai condenar ele no lugar. Toda ferramenta preparada contra ti, toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu mesmo a condenará. Faça o diabo pagar, faça a galera pagar, diga para ele o que Jesus já fez, que ele já te salvou, que ele já te perdoou, que o fato dele é leve e que o olhar de Jesus te cura. Talvez naquele exato momento, naquele dado momento em que a palavra que Jesus falou para Pedro se cumpriu. Pedro falou: eu não te negarei, eu vou contigo até o final. Jesus virou para Pedro e falou: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Talvez no exato momento que o galo cantou na 3ª vez, o olhar de Jesus se voltou para Pedro e Pedro lembrou do que o Senhor tinha falado para ele.
Mas o olhar de Jesus não carregava condenação. O olhar de Jesus carregava misericórdia. Diga isso para alguém. O Senhor está te olhando hoje. Mas Ele não te olha para te condenar. Ele está te olhando com misericórdia. O último e, na minha opinião, o pior de todos é o desencorajamento. A matraca nunca vai parar de falar. A voz do desencorajamento não está dando certo para você continuar. Ele sempre diz assim: não está dando certo, por que você vai continuar? Nada mudou. É nesse lugar mesmo que você queria chegar. O desencorajamento, na verdade, é uma lacuna da expectativa. Quero considerar aqui a história de Elias mais uma vez e dizer que Elias não foge apenas por causa do medo, mas por estar desencorajado. É assim que o autor desse livro coloca, e eu concordo com esse ponto que ele colocou aqui. Na verdade, Elias olhou e talvez ele tenha imaginado: depois de eu derrotar 850 profetas, eu queria que o resultado fosse diferente. Eu queria que o povo realmente tivesse se voltado a Cristo. Eu queria que não tivesse mais uma provação, que não tivesse mais uma prova, que não viesse mais uma acusação. E o desencorajamento é isso, é uma lacuna da expectativa. É quando você está fazendo algo para benefício do reino, para benefício do nome do Senhor, e você espera um resultado positivo e você não tem. E aí você fica frustrado e a galera começa a falar para você: para que continuar a fazer? Para que se doar? Por que continuar? Nada está dando certo, está dando tudo errado. Por que você vai fazer isso? Ele começa a mentir algumas coisas para você, dizendo que você não pode. Ele fala assim: você não poderia estar passando por isso, você não poderia estar frustrado, não poderia ter dado errado, não poderia ter tido essa dificuldade, não era para ser assim. Se o Senhor está com você, por que não deu certo? Quero que você fique de pé, eu vou encerrar já. E é nessa forma que o desencorajamento bate nas nossas portas. Quando na verdade Paulo diz em Filipenses 4, a partir do versículo 11, mais o versículo 13, é o mais conhecido entre nós: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que nós precisamos considerar qual o contexto de que Paulo está dizendo isso. Paulo está recebendo uma oferta da igreja e ele está declarando: olha, eu sei o que é viver em necessidade, eu sei o que é viver em abundância, eu sei o que é ter em fartura e eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter medo, eu sei o que é ter frio, eu sei de tudo isso. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo nas entrelinhas é: eu sei que eu posso passar pelo dia mal, eu sei que as coisas podem acabar dando errado, eu sei que pode acontecer de eu ficar frustrado, mas eu sei que em tudo isso o Senhor me fortalece e está comigo. Talvez a voz do tagarela continue falando no seu ouvido e mentindo para você, em cima das suas expectativas que não foram supridas, que você deve parar, que você não deve continuar, porque até agora não deu certo, não é nessa próxima vez que vai dar, mas isso tudo é mentira. Mas em resumo dessa mensagem, em resumo de tudo que foi pregado para nós sobre o tagarela, eu quero te dar uma notícia que talvez não seja tão motivadora. O tagarela não vai parar de falar. Por mais que você use de todas essas ferramentas, por mais que você absorva todas essas verdades de quem você é em Deus, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele irá fazer e de tudo aquilo que você pode, mesmo que você combata o tagarela com todas essas verdades, é certo de que Ele nunca vai parar. Ele nunca vai desistir de tentar te estacionar, de te brincar, de te parar de fazer a vontade do Senhor. Ele sempre vai continuar falando. E é aqui que entra o texto que nós lemos aqui, quando o rei chega até o profeta Eliseu. E na verdade ele está querendo uma última
palavra de vitória, porque ele diz: olha, você para nós é como os carros e os cavaleiros de Israel que saem na luta. Ele está dizendo: profeta, sem você nós não podemos vencer, então libera uma palavra para que eu venha vencer. E o profeta pega e fala para ele: essa é a receita que o Senhor tem para nós nessa manhã. O profeta fala para o rei: olha, pegue os arcos e pegue as flechas e atire uma flecha pela janela. Isso é a garantia da sua vitória. Esse é um ato profético da garantia da sua vitória. Mas o que vem em sequência é o que é mais integrante e é onde está a receita para nós essa manhã. Ele fala: olha, pegue mais algumas flechas e atire no chão. Aí ele pega só 3 e atira só 3 vezes. E o profeta fica indignado e fala: cara, você poderia ter acabado com a voz do tagarela. Você teve a oportunidade e você só aplicou essas verdades 3 vezes. Você só aplicou essas verdades alguns dias. Você só aplicou essas verdades durante a série que estava sendo ministrada na igreja do Senado. Depois que acabou a série, você esqueceu de todas essas verdades. Depois que acabou as ministrações, você parou de aplicar isso na sua vida. É isso que o profeta estava indignado. E talvez seja essa a indignação de Deus quando Ele nos dá a ferramenta para abafar a voz do tagarela. Não é uma ferramenta que vai calar ele, ele vai continuar falando, mas Ele nos deu a ferramenta para abafar a voz do tagarela. E do mesmo jeito que foi encenado aqui, com a ajuda do Felício e da Alanis, o Senhor está nos dando a ferramenta de falar mais alto do que o tagarela. Então, em nome de Jesus, nesse momento, pegue na mão do seu irmão aí. Pegue na mão do seu irmão. Diga para ele: não desperdice as flechas. Não desperdice as ferramentas que foi te dado. Considere todas as ministrações. Considere todos os cultos nas quartas-feiras. Considere todos os encontros. Considere todas as vigílias. Considere todas as palavras. Considere todos os louvores. Considere todos os conselhos. Em nome de Jesus, pegue as flechas e façam barulho. Em nome de Jesus. Gideão precisou só de 300 homens, mas 300 homens barulhentos que abafavam a voz do tagarela. Então você vai se comprometer nesse momento de adoração. Eu não preciso ficar aqui pedindo para que você clame, pedindo para que você adore, pedindo para que você aumente o nível da adoração. Não, você que entendeu as ministrações que foram ditas aqui